Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Um pedacinho do maná dos céus, amado, que nós estamos falando, trazendo aconselhamento para o casal. Mas hoje eu quero falar com os pais. Então esse aconselhamento de hoje é para os pais. Quando eu digo pais, para o homem e para a mulher. Então, quero vos dizer, amados, que eu não estou fazendo leitura bíblica, pois estou trazendo conselhos. Então, conselhos que, se for efetuado, se for colocado dentro do nosso lar, pode haver transformação de vida. Quero hoje falar sobre comunicação. O que significa? O que realmente significa comunicação do pai, da mãe com os filhos? A verdadeira comunicação, amado, acontece quando nós, como pai, nos aproximamos dos nossos filhos e tratamos livremente sobre os seus pensamentos e sentimentos, ou abrimos nosso sentimento e procuramos sentir também o que nossos filhos sentem. É uma comunicação de pensamento através do diálogo, um para o outro. Por que é importante esse assunto? Pode ser difícil se comunicar, muitas vezes, com nossos filhos que se tornam adolescentes. Talvez, pouco tempo atrás, era como se nós tivéssemos acesso livre aos bastidores da vida dos nossos filhos. Nós sabíamos o que nossos filhos tinham, sentia, desejava. Mas conforme eles vão crescendo, eles têm sua vida própria, seus pensamentos próprios. Então, agora muitas vezes é melhor que eu e você podemos esperar é ter um lugar na plateia e provavelmente um lugar que nós consideramos ruim, pois antes nós tínhamos domínio sobre nossos filhos, sabíamos que eles dependiam totalmente de nós. Agora eles cresceram e nós muitas vezes somos colocados no segundo plano. Pode não parecer, mas é nessa fase que nossos filhos precisam muitas vezes conversar mais do que nunca conosco. É que quando muitas vezes nossos filhos crescem, já têm o seu sentimento próprio, já criaram o seu ambiente de amigos, mas muitas vezes nessa hora que nossos filhos necessitam de um colo do pai e da mãe, de um diálogo sincero, muitas questões precisam ainda ser respondidas por nós, mas muitas vezes, por nós que acharmos que nossos filhos cresceram e nos colocando no segundo plano, não precisa mais do apoio do pai, da mãe. E muitas vezes nessa hora que pecamos, muitas vezes nessa hora que erramos, quanto mais o nosso filho está esperando que nós nos aproximamos dele, muitas vezes nós nos afastamos, passamos a evitar os diálogos, mas
mais necessário para nossos filhos. O que eu e você podemos fazer então? Deixa eu falar para você diretamente. Tente se adaptar ao horário do seu filho. Mesmo que isso signifique conversar com ele muitas vezes tarde da noite. Pois muitas vezes você tem chegado cansado do seu trabalho. Seu filho tem passado o dia todo nas escolas, nas aprendizagens. Mas chega muitas vezes cheio de perguntas para fazer. E você, como pai, como mãe, muitas vezes cansado, se recolhe cedo. E assim vai deixando de conversar com seu filho pouco a pouco. E quando você percebe, você se torna um estranho para o seu filho. O seu filho se torna um estranho para você. Talvez você se sinta tentado a dizer: você quer conversar comigo agora? Passamos o dia todo, muitas vezes trabalhando, cansado, ou até mesmo passamos o dia todo junto. Mas será que devemos reclamar com nossos filhos quando eles estão tentando se abrir com a gente, amados? O sonho dos pais é que os filhos façam isso. Que os filhos venham a conversar. E muitas vezes não, os filhos estão esperando que nós nos aproximemos dele. Nós, amados, que somos seres já com algumas certas idades, temos o costume muitas vezes de dormir cedo. Não gostamos de dormir tarde. Mas algumas das melhores conversas que muitas vezes tivemos com nossos filhos adolescentes foram muitas vezes nas altas horas da noite, quando muitas vezes a insônia bate, pois muitas perguntas, muitas questões mal resolvidas leva nossos filhos muitas vezes a ter insônia, e é nessa hora que muitas vezes ele necessita de um apoio. O que a Bíblia diz? Que cada um persista em buscar não só a sua própria vantagem, mas a da outras pessoas. 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. Permaneça atento, amados irmãos e irmãs. Lute contra as distrações. Alguns pais, amado, deixam todos os problemas para os professores resolver. Às vezes, quando os nossos filhos estão falando conosco, muitas vezes nós ficamos pensando em outras coisas. E muitas vezes não temos como disfarçar que estamos ausentes, mesmo estando presente ao lado deles. E os filhos que são adolescentes, eles são perspicazes. Eles percebem quando eu não estou prestando atenção nele. Ele percebe quando eu não estou dando atenção àquilo que ele necessita. Amado, se você está me ouvindo, identificou-se com esse comentário, então preste atenção mais no seu filho. Esqueça seu celular, esquece seu computador, esquece o seu futebol. Tente se concentrar no que seu filho está dizendo. Mostre que você se importa como aquilo que ele está falando, com aquilo que ele está dizendo. Que você se importa com a vida dele.
que você se importa com o que ele está passando, mesmo que a preocupação dele não pareça ser nada demais. Mas muitas vezes, aquela preocupação de adolescente tem sido uma tempestade para ele. Lembre-se que você e eu, que nós já fomos adolescentes. Turbilhões de pensamento ocorria, muitas vezes de interrogação surgia na nossa mente. Mas muitas vezes nossos pais, por ser muitas vezes pessoas que dormiam muito cedo, não estavam ausentes no momento dessas questões, dessas interrogações que surgiam em nossa mente. Precisamos deixar claro para os nossos filhos que os sentimentos deles são importantes para nós. Se não tiverem certeza disso, eles nunca irão se abrir com nós, amados. Nosso filho vão se fechar, vão parar de procurar a cada um de nós, ou vão procurar ajuda de outras pessoas muitas vezes de má índole, que irá dar conselho errôneo. Não perca a chance, não perca a oportunidade de ter um diálogo com seu filho. Mesmo que a ideia do seu filho seja não muito correta, mas ouça até o fim. Dê atenção antes de você questionar, antes de criticar. Deixe seu filho conversar contigo. Primeiro dê atenção. Se for necessário, depois corrigir. Mas primeiro ouça até o fim. Tem pai que não deixa o filho falar. Ele diz não e pronto. E aí o filho para de procurar o pai. Preste atenção. E como escutar? Como escuta? Abra seu ouvido e ouça seu filho. É isso que Lucas 8:18 diz. Aproveite as situações, mesmo que for mais descontraída. Às vezes, amados, o jovem acha mais difícil conversar com os pais quando não estão frente a frente com eles. Quando estamos indo muitas vezes, andando lado a lado, passeando em algum lugar muitas vezes, público, para algum lugar muitas vezes, costumamos aproveitar a oportunidade, as oportunidades que estão surgindo diante de nós. Não vamos perder essa oportunidade. O fato de ficarmos lado a lado em vez de frente a frente, muitas vezes rende boas conversas. Muitas vezes, amado, hoje nos dias atuais, não é como nos dias dos meus pais. Nos dias dos meus pais, nós sentávamos em volta de uma mesa na hora da refeição. Principalmente na hora do jantar. E sempre nossos pais nos contavam as histórias. Hoje os pais da atualidade não sentam mais numa mesa para a refeição. Então, se tornou mais difícil o diálogo entre pais e os filhos, pois já não existe mais a hora do jantar, da qual era o momento em que os pais olhavam a seus filhos e interrogavam muitas vezes acerca dos deveres escolares. Alguns pais questionavam seus filhos acerca daquilo que eles queriam ser no futuro. Mas hoje não se faz mais isso. E isso une nós
um ao outro, amados. Une-nos e nos dá a certeza de que não precisamos enfrentar os nossos problemas sozinho. O filho passa a contar com o apoio do seu pai. Quando o seu pai dá a oportunidade, quando sua mãe dá a oportunidade dele dialogar com eles. O diálogo sempre foi e sempre será a melhor arma para ter unido uma família, amados. A Bíblia diz: todos devem ser prontos para ouvir, mas deve ser tardio para falar. Tiago 1, verso 19. Então ouça com atenção. A boa comunicação é como uma ponte que une você aos seus filhos. Na verdade, a comunicação é a ponte que une a vida familiar, que une o casal, que une o pai com os filhos, que une a mãe com os filhos, que une o marido com a esposa. A comunicação é o melhor veículo de comunicação. Então, amados, tenha diálogo. Ouça com atenção. Ouça e dê atenção aos teus filhos. Não perca teus filhos para os traficantes da vida. Não perca os seus filhos para pessoas de má índole, para os conselhos errados que as pessoas estão dando no mundo de corrupção em que vivemos. Assenta e conversa com seus filhos. Dê atenção para eles. Esse é um princípio de sabedoria. Esse é mais um pedacinho do maná dos céus que o presbítero Gregório traz nesse dia de hoje. Eterno e soberano Deus, te peço, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, dê-nos, Senhor, possibilidade de termos diálogo sincero com nossos filhos, não somente com nossos filhos, mas que possamos dialogar entre marido e esposa, entre esposa e o marido, entre o filho e o pai, entre o pai e os filhos. Que haja um diálogo sincero, honesto, que os filhos possam olhar para os seus pais e contar com ele, para se comunicar com ele no momento da necessidade, que eles não venham procurar outra fonte, outras pessoas para o aconselhar, que eles possam se espelhar na vida dos seus pais, para progredir, avançar, superar as dificuldades, que eles tenham certeza de que sempre que se aproxima dos pais, os pais estarão prontos para o diálogo, para ouvir, para lhe dar prioridade, Pai. Este é o desejo da minha alma, esse é o pedido que eu te faço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.